Olá, tudo bem? Eu sou Valdir Dávalos e venho aqui mais uma vez com você no canal, trazendo uma mensagem edificante para a sua vida. Olha, esse aqui é o terceiro vídeo, aí tem o primeiro, o segundo e esse é o terceiro do tema. O tema é o seguinte: por que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, baseado na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Você pode conferir na sua Bíblia. Então, nos dois vídeos anteriores, no primeiro e no segundo, tem alguns assuntos. E eu vou dar continuidade a esse tema, a respeito que Deus, Ele nos escolheu. Deus escolheu a mim. E os dele é escolhido por Ele. Deus escolhe os seus. O Senhor chama os seus filhos. Olha, ainda depois que Satanás interferiu neste plano, no plano de Deus, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, mesmo que Satanás interferiu nesse plano, introduzindo o pecado através do primeiro ato de desobediência humana, nem assim ele desistiu dos seus. Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu dos seus filhos. Porque os seus pensamentos para nós são como decretos e ele não revoga nenhum dos seus decretos. Ele os cumpre. Mesmo que para isso fosse necessário enviar o seu amado Filho para servir de remissão pelos nossos pecados. E de fato, historicamente falando, foi isso que aconteceu. O Pai envia o seu Filho Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em amor, o amor de Deus, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Que lindo, que bonito, né? Gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Pode conferir na sua Bíblia, aí nas suas escrituras. Só com muita má vontade ou uma total entrega voluntária a Satanás pode levar uma pessoa a rejeitar ser adotado como filho de Deus por Jesus Cristo. Eu vou repetir: só com muita má vontade ou uma total entrega voluntária a Satanás pode levar uma pessoa a rejeitar ser adotado como filho de Deus por Jesus Cristo. Digo isso pois, como afirmei nos vídeos anteriores, sei, como cristão e conhecedor da palavra, que Deus não deseja que ninguém fique fora do seu plano. Mas uma má vontade no coração do ser humano, uma vontade de não querer Deus na sua mente, no seu coração, em resistir, em não querer Deus, em não querer crer no Senhor, que uma pessoa pode realmente
com isso, fazer a vontade de Satanás. E Satanás também pode fazer isso. Assim como tem aquelas pessoas que colocam na consciência, de sã consciência, eu rejeito a Deus, ao ponto de alguns dizerem, Deus não existe, são tolos. Como está em Salmos 53 e nos Salmos 14. A pessoa chega ao ponto de dizer, Deus não existe. E com isso, vivem a sua vida de libertinagem, de pecaminosidade, cria certa liberdade, vamos dizer assim, coloca uma ilusão na cabeça de que é livre, não existe criatura alguma, não existe ser algum, não existe nada além daqui, tudo é isso aqui, o que nós vemos é isso, morreu, acabou, não existe vida após a morte e tal, etc. Não existe inferno, nem céu, não existe Deus, nem o diabo. Satanás adora esse tipo de pessoas. O diabo gosta desse tipo de pessoas. Porque é aí que ele age. É aí que ele trabalha. Você que me ouve, ou que de repente vai parar para ouvir esse vídeo, vai dizer, não, mas não é assim não. Você pode pensar o que quiser. Mas é isso mesmo que eu estou falando. Satanás faz com que a pessoa se afasta de Deus. Leva ela ao ponto de negar o Criador, o nosso Senhor. Mas se Deus, Ele tem um plano, como de fato Ele tem, na vida dos seus, mesmo que o diabo tenta, mesmo que o diabo queira afastar essa pessoa da presença de Deus, Deus vai estar com ele ou com ela. Ele pode passar por esse tipo de tentação, mas Deus vai resgatá-lo. Deus vai trazer de volta. Deus não deixa o seu eleito. Eu sei, meu amigo, minha amiga. Eu sei o que estou falando. Deus não deixa o seu eleito. Ele vai crer na palavra. Ele vai voltar-se a Deus. E mesmo aquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem pessoas que ouvem, mas não dá crédito, não crê, não está nem aí, até para ouvir, mas rejeita a palavra, rejeita o Senhor. Esse não é o eleito. O eleito, o escolhido, quando ele ouve, os olhos brilham, a fé naquele coração. Você pode pregar para 1000 pessoas, 2000, 100.000. Será que todas ali vão ser salvas? Estão sendo salvas? Não. Dali do meio daquela multidão, tem aqueles que ouvem, abraça a fé, sinceramente e verdadeiramente no Senhor, e busca uma vida de retidão a Deus. Busca uma vida de santidade ao Senhor, o nosso Deus. Ele crê em Deus. Ele acredita porque a palavra tocou no coração dele e no coração dela. Mas tem aqueles que mesmo ouvindo jamais vai dar credibilidade à palavra do Senhor. Olha o que Jesus disse. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus dizendo que de maneira alguma ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu.
mas que ele ressuscite no último dia. Esse último dia ainda não chegou. Esperamos a volta de Cristo, porque ele foi. Um dia ele foi e ele vai voltar. Contudo, é certo que o que plantarmos será aquilo que colhemos. Não adianta, depois de ter escolhido onde colocar as suas sementes, achar que Deus tem obrigação de impedir as consequências que sobrevirão. Olha, meu amigo, tem gente que é assim, ó. Ele faz as coisas erradas, ele planta as coisas erradas, daí depois ele começa a colher, e aí ele fala: mas cadê Deus para me livrar? Por que Deus não me livrou? Mas você está colhendo o que você plantou. Por isso que os céticos, os incrédulos, eles dizem assim, os incrédulos, os céticos, ou os ateus da vida, né? A ateusada aí da vida, os ateuzinhos, que tem um monte por aí. Salmo 53 para eles e o Salmo 14, que diz assim: ah, mas olha lá, Deus não protegeu aquela pessoa. Tem coisas que são consequência devido ao pecado. Tem coisas que não, que são consequências naturais que acontecem na vida de cada um de nós. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E mesmo a gente plantando sempre coisas boas, sempre acontece coisas com a gente, coisas que a gente não queria que aconteça. Mas Jesus mesmo disse, né? No mundo vós tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Não é porque eu sou um eleito de Deus que eu não vou pegar gripe, eu não vou errar. Eu sou falho, sou ser humano, sou de carne e sangue. Sou um homem pecador, não vivo no pecado mais. A pessoa que crê em Cristo não vive na prática do pecado, mas ela está sujeita a pecar, mesmo sendo filho e filha do Senhor. Por isso que nós oramos e buscamos a presença do Senhor e a palavra a todo instante, a todo momento, para não cometermos o pecado da velha natureza, do velho homem. Eu não sei se você consegue me entender, mas eu tenho a plena certeza e a confiança que Deus, Ele me chamou. Não me importo com o que as pessoas pensam, com o que elas falam, eu não estou nem aí. O importante é que eu sei que eu estou com o Senhor, com Deus, Criador de todas as coisas. Não tenho dúvida nenhuma no meu coração, na minha mente, na minha alma, da existência de Deus, da maravilha de Deus, no meu coração, na minha alma, na minha vida. Estou em paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa eu me preencher com certas coisas passageiras desta vida, com prazeres pecaminosos. Não. O Espírito do Senhor me preenche. A palavra de Deus, eu tenho prazer de viver nela. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus esteja abençoando você maravilhosamente. Até o próximo, dando continuidade a esse assunto. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Fica na bênção e na paz do Senhor.